Dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero agradecer, porque eu tô com a garganta meia rouca, gente, hoje. Vou tentar falar um pouco mais alto. Deus abençoe o canal Batalha, que era o canal Batalha Espiritual, agora é o canal Mensageiros de Cristo. Deus abençoe muito, né? Estou muito grata ao Senhor pela vida de cada um. Doces Divertido, né? Que deu visualizações no canal Política de Direita. Deus te abençoe ricamente, né? E que o nome do Senhor, Ele te abençoe, né? Em cada milésimo de segundo, né? Que o Senhor, Ele tem nos dados concedido para viver, né? Mais um dia. Estamos dando continuidade ao assunto. A justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Eu vou me esforçar, que a minha garganta hoje está pela misericórdia. A justificação manifestada. Romanos 3, 21, 26. Um culpado que é inocentado. Ontem a gente já falou, deu uma breve palavra sobre essa manifestação. Um culpado que é inocentado. Em Romanos 3, 21, lemos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e judeus, né? A gente aprendeu isso nas lições anteriores. Deus se manifestou através da natureza para os gentios e para os judeus Deus se manifestou através da palavra, né, dos mandamentos, né, da lei de Moisés, dado a Moisés. E os gentios estavam debaixo da ira de Deus, porque falharam em conhecer. Os judeus também estavam debaixo da ira divina, por não conseguirem guardar a palavra do Senhor. Ou seja, os judeus, eles tinham a lei, mas não obedeceram. Eles conheciam os mandamentos, mas não obedeceram a Deus. Não obedeciam a Deus. E os gentios erraram porque não procuraram conhecer ao Senhor. E todos esses, tanto judeus como gentios, estavam debaixo da mesma ira. Porque todos dois estavam debaixo do mesmo pecado, da mesma condenação, por não conseguirem guardar a palavra do Senhor. O vocábulo manifestou no grego vem de uma raiz cujo significado é tornar manifesto, ou visível, ou conhecido que estava escondido, ou era desconhecido, né? A justificação, ela estava escondida em Deus, até porque desde o tempo dos tempos primórdios, desde os tempos antigos, que a gente não sabe que tempo é esse, Deus sabia que o homem ele ia pecar e precisava de um justificador, de alguém que viesse para justificar o pecado do homem. Então, aí Jesus enviou Jesus. Então, através do Evangelho de Cristo, o homem, assim, ele aceita a salvação e é justificado, né? E é justificado, é como se fosse o pecador sendo justificado por Jesus, né? Por Deus, mesmo que ele tenha cometido atrocidade, mas ele é perdoado por Jesus, porque Jesus ele já justificou, né? A Bíblia diz que a cruz, a cédula que era contrária a nós, Jesus justificou cravando na cruz do Calvário, declarou esse ou essa inocente. Então é um ato da justificação, ele declara o homem inocente dos seus pecados, né? Tem um trecho que diz que ainda que os pecados forem vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve e lã. Vamos dando continuidade. Escondido é desconhecido. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tornou conhecido o seu grande amor para com os pecadores. Através do Filho de Deus, tornou conhecido, né? O querer de Deus de salvar o homem.
da condenação eterna. Encontramos Paulo recorrendo a uma figura extraída do mundo do jurídico para esclarecer o seu pensamento. O termo justiça traduz a palavra grega dikaios ane. Não consigo ler direito não, gente, essa palavra não. Que quer dizer justiça. Justiça traduz a palavra grega, muito comum no contexto de um tribunal. A imagem é de alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado, né? A justificação, ela faz isso com o homem, mesmo ele sendo culpado, mas ele é declarado inocente. Isso quer dizer que não vem de esforço, né? Nenhuma forma de ato ele pode declarar o homem inocente diante de Jesus, a não ser, diante de Deus, a não ser pela fé salvífica, que é a fé salvífica que produz salvação na vida do homem, é a fé no Filho de Deus, né? Existem muitas pessoas que têm fé, tem pessoas que têm fé e dizem assim, eu tenho fé em Deus, que fulano vai se separar. Vamos dar um exemplo. Eu tenho fé em Deus que fulano vai morrer. Essa é uma fé destrutiva, né? É uma fé diabólica, animal e diabólica, né? Isso está em Tiago, né? Mas não é uma fé que produz salvação, a fé que produz salvação, que produz a justificação no homem, a fé em Jesus. Outras pessoas dizem assim, eu tenho fé em fulano de tal, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, mas nenhum tipo de fé ela produz essa justificação a não ser na fé no Filho de Jesus, né? Outra fé, ela não produz salvação, não, só a fé em Jesus, o ato que a gente, quando a gente está, tipo assim, eu vou dar um exemplo, a gente está na evangelização e a gente evangeliza alguém e alguém diz assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, naquele momento, Jesus, ele justifica aquela pessoa. Aquela pessoa não era culpado, ela não estava sob o domínio deste mundo, ela não estava cometendo todo tipo de atrocidade. Pode ser uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, uma pessoa que trai, uma pessoa que não... que cometa todo tipo de atrocidade, até porque Deus, ele perdoa todo tipo de pecado. E o irmão, ele comentou uma coisa ontem e eu fiquei meditando, porque só tem 2 pecados que Deus não perdoa. E eu achei interessante a forma como ele falou. O pecar contra o Espírito Santo, não há justificação. Aí não há justificação. Deus não justifica alguém que extingue o Espírito Santo de maneira que fala perversidade contra o Espírito Santo, até porque a Bíblia diz assim que pecou contra Deus tem salvação, pecou contra Jesus tem salvação, mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus não há salvação, né? Esse é um pecado que não tem justificação. Deus não declara essa pessoa inocente. E outro pecado é aquele, aí a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então aquele que aquele que vive no mundo de pecado, até aquele que é crente, mas faz coisas que Deus não se agrada, faz coisas, atrocidade, que tem pecado que é para a morte, e não confessa. Eu achei interessante essa palavra, que não confessa, ele não alcança misericórdia, não há justificação diante de Deus naquele ou naquela que pratica tais coisas, né? Mas todo pecado diante de Deus, fora isso, todo pecado, que aí essa situação, essa condição aí fala de todo tipo de pecado. Não sei se eu estou sendo bem clara, mas a justificação, a salvação que vem, a fé que provém, a fé que a pessoa tem no Filho de Deus, né, em Jesus, que crê que ela provém do Evangelho de Jesus. Então essa é a fé que produz salvação e a fé que produz justificação, que estamos falando da justificação, que produz justificação naquele ou naquela que crê em Jesus. Eu digo novamente, por isso que o escritor,
ele traz como exemplo a fé de Abraão, né? A gente vai ver ao longo da lição que Abraão tinha, ou era mais de 100 anos, ou tinha 100 anos, e ele recebeu uma promessa, né? De ainda ser pai, né? Que seria Isaac. E Sara, com mais de 90 anos, já tinha passado o costume das mulheres, né? Mas ela creu na promessa, né? Então, aquele que também crê na promessa que Jesus vai vir, aquele que deposita em Jesus a sua fé, a fé genuína. Eu falei aqui, aquela fé que produz salvação, porque não é todo tipo de fé que produz salvação, mas se a sua fé, ela produz salvação, se a sua fé é no Filho de Jesus, essa fé ela produz salvação, e não tem como não produzir salvação, porque é pela Bíblia. Porque é a Bíblia que diz, e a Bíblia, as coisas que a Bíblia diz é incontestáveis. Então não tem contestação, não tem como você negar a eficácia do poder daquilo que Deus falou. Então o que Deus falou, não tem como você dizer, mas não é assim, ou então querer botar pano quente, não, mas pode ser assim. Tem pessoas que dizem que não precisa dessa justificação, por quê? Porque diz que já é salva. Então, uma pessoa dessa, ela está longe do caminho de Jesus. E se continuar, na mesma condição, do céu ela não vê nem o azul. Isso não é julgamento, mas é a Bíblia que diz, mas que Deus nos guarda no sangue dele, né? Que a gente sempre guarda no coração que a justificação, ela é pela fé no Filho do Homem, ela é crer em Jesus. Então, creia no Senhor, né, para receber essa justificação. E a gente vai estar, ao longo da lição, a gente vai estar estudando sobre isso aqui, né? A justificação manifestada através da fé do Filho do Homem. Então, vamos finalizar esse vídeo e amanhã continuaremos para a glória e honra do Filho de Jesus. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe.